Olá, pessoal. Nós vimos na aula 11, uns conceitos gerais sobre solução de equações algébricas e sistemas de equações algébricas não lineares e aprendemos como funciona o método de Newton, base para métodos implementados na maioria dos softwares matemáticos e pacotes numéricos, com algumas variações. Essa aula anterior, cujo link está na descrição do vídeo, é fortemente recomendado de se assistir antes da aula de hoje. Tá? E nessa aula, então, vamos continuar no assunto, porém abordando o uso do MATLAB, mais especificamente do comando Fsolve, para a obtenção de soluções de equações não lineares. Então vamos direto ao assunto. O comando usado para a obtenção de solução é o Fsolve, tá? Tanto para sistemas quanto para equações. O Fsolve ele é baseado numa variação do método de Newton, estendido para problemas de otimização, o que o torna mais eficiente e mais versátil. Detalhes sobre o comando Fsolve, sua utilização, opcionais e sobre o algoritmo em si, tá? Que é o chamado de Trust Region Method. Eles podem ser encontrados aqui no manual do software. Tá? Nós vamos aprender a usar e mais detalhes vocês podem encontrar aqui na documentação. Então vamos lá. Ponto de partida, né? Claro, nós temos a nossa equação. Vou começar com uma variável somente ainda, né? Para aprender. Nessa forma padrão, função de x igual a zero. Então o primeiro passo para obter a solução dessa equação no MATLAB é criar uma função que receba como argumento uma variável x e retorne o valor de f. O segundo vai ser aplicar, então, esse tal comando Fsolve. Tá? Para lembrar como criar e usar uma função, basta conferir a aula gravada ali que a gente teve sobre o assunto, tá? Cujo link também está na descrição do vídeo. Então vamos ver diretamente num exemplo, então, vou pegar um exemplo que a gente já estudou naquela aula sobre o método de Newton, na aula 11, que é essa aqui, ó, seno hiperbólico de x menos 3x. Então como é que a gente resolveria essa equação para chegar nas soluções? Bem, então a primeira coisa é a gente criar uma função, tá, que simplesmente receba um valor genérico x e retorne o valor de f. Tá? Ou seja, a função tem que basicamente retornar o valor de f de x. Tá? E para obter a solução, então, a gente vai usar o comando fsolve com essa sintaxe, na sua forma mais simples. Fsolve, arroba o nome da função, tá? Do arquivo contendo com a função, é q1, a nossa estimativa inicial, e a solução encontrada vai ser armazenada, então, nessa variável sol. Tá? Aqui algumas avaliações que a gente vai discutir ali nos exemplos, que faz a mesma coisa, mas dá algumas informações adicionais. Vamos lá testar no MATLAB, então. Então, eu já criei essa equação, essa funçãozinha aqui, ó, simples. A function f igual o nome, né, que eu dei aqui, 1 de x, ela recebe x e retorna f. Tá? Então, vamos lá. Então, como mostrado lá, basicamente nós temos sol igual a fsolve da arroba q1 e vamos dar um chute inicial. Se vocês lembrarem, tá, ela tem 3 soluções, vamos começar com um chute aqui em torno de 4. Ó, ele diz aqui, ó, ele vai dar algumas mensagens, ó, a equação foi resolvida, ele escreve aqui o porquê e dá o valor da solução. Se vocês olharem lá na aula passada, foi exatamente o que a gente fez lá, mostrando o cálculo passo a passo com o método de Newton original. Tá? Se quiser verificar, né, uma forma de verificar que essa aqui é a solução, é só avaliar, então, ó, se eu avaliar a função nesse ponto, ó, ou seja, se eu avaliar a minha função q1 nesse ponto sol, se eu jogar sol aqui, f tem que dar zero. E nota que dá 1 na menos 7, né, numericamente é praticamente zero. Tá? Então, na verdade, isso aqui pode vir direto quando a gente faz a chamada. Então, ali tem, como tinha lá no slide, eu posso pedir mais de um argumento de saída, que seria justamente o valor do f, da solução, vou chamar de fs. Então ele vai retornar quando a gente faz isso, ó, pede além da solução, colocando entre colchetes, quando tem mais de um argumento de saída, é assim que a gente faz, né, lembrando aquela aula de funções, e o valor da função, ó, pode ver o mesmo valor encontrado, que ele já retorna, então a gente consegue ver se a solução se realmente uma solução foi encontrada. Uma outra coisa que dá para fazer, né, aqui como tinha mostrado, essa seria a segunda opção. Tem esse terceiro opcional, que é o flag, só vou copiar essa aqui para mostrar o que acontece. Esse terceiro opcional, o flag, ele simplesmente vai te dar um inteiro, tá, dizendo, ele tem uma codificação, vocês olhem lá no manual. Tá? Tipicamente, quando ele se acha uma solução e coloca 1, se der qualquer valor diferente de 1, ele teve algum problema. Tá? Então vocês olham lá no manual que ele vai dizer o que é o problema. Isso serve para a gente automatizar códigos, identificar se uma solução for encontrada ou não antes de prosseguir no procedimento de cálculo. Tá? Mas não vem o caso.
Agora, então uma outra opção seria essa aqui, ó, que a gente faz a mesma coisa, ó, no início. Então vamos colocar aqui um chute, né? A gente colocou um chute com 4, tá? E a gente colocou um opcional, então tudo que vier depois aqui são considerados opcionais. Então, um opcional bastante usado é esse aqui. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar alguns detalhes, né, da otimização, quantas iterações ele precisou para chegar, o valor da função em cada ponto, e alguns detalhes adicionais aqui, uma métrica de quanto ele andou, ó, quando ele chega perto da solução ele começa a andar bem devagar, lembrando lá do que é esse passo, né, a cada avanço, lá cada está relacionado à diferença do valor de x numa iteração anterior da presente, tá? Aqui também sobre as condições próximas à função. Então ela ajuda, às vezes, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouco, a monitorar se realmente a gente chegou numa solução. Então, só lembrando, né, a gente pode, claro, podemos fazer um gráfico dessa função. Ó, vamos fazer um gráfico aqui entre menos 4 e 4, só para a gente dar uma olhada, lembrar dessa função. Então, podemos fazer um gráfico aqui. Ó. Então, vamos botar x, tá? Nesse vetor x, vamos botar a nossa Q1 nesse intervalo. Ó. Se vocês lembrarem dela anterior, ó, ela tem 3 soluções, e a gente viu lá, discutiu que dependendo de onde a gente partisse, né, nossa estimativa inicial, a gente poderia encontrar essas 3 raízes aqui. Então, como é que a gente faria aqui? Basicamente, ali na chamada do fsolve, ó, vamos usar na sua versão mais simples aqui, ó, basta mudar. Ó. Então, quando a gente partiu aqui, ó, chute de 4, chegamos em 2,83. Se eu partir lá do outro lado, menos 4, também vamos chegar numa solução, porém numa solução diferente, aquela solução menos 2,8. E se a gente partir, a gente usou um valor, acho que de 1,3 lá na nossa aula anterior, ó, a gente chega na solução que é menos 1 vezes 10 na 8, ou seja, praticamente zero. Tá? Então, para se chegar em diferentes soluções, ó, recapitulando, puxando aqui do lado, ó, o que a gente fez? A gente só resolveu, usou o mesmo comando e só usou diferentes estimativas iniciais. Isso vai permitir, assim, que a gente obtenha as diferentes soluções. Tá? Outra coisa, note que eu fiz um gráfico direto aqui, ó, só vou mostrar de novo. Então, isso é interessante, uma dica, quando vocês forem criar EQ1, nesse caso não precisaria, mas escrevê-la na forma assumindo que x pode ser um vetor, ou seja, tomando em conta operações elemento a elemento, como a gente viu lá na aula de vetores, tá? Porque além de permitir a resolução, ela permite fazer gráficos também. Então, só uma dica aí que eu deixo para vocês. Então, vamos trabalhar, só para ver um outro exemplo aqui, ó, essa outra equação. Não sei se vocês lembram, ó, note que aqui eu coloquei o pontinho desse cubo. Se vocês lembrarem dessa equação, tá, a gente mostrou que dependendo de onde a gente jogava a nossa estimativa inicial, ela convergia para uma solução ou não, ela só tem uma solução. Tá? Então a gente pode fazer o teste aqui e ver o que acontece. Vamos lá. Então, opa, aqui. Vamos trabalhar então com a nossa equação. Aqui 5, e vamos dar um chute ali do outro lado, ó, lá em menos 4. Por que menos 4? Aqui, essa é a função. Ó. Opa. Aqui. Então vamos dar um chute nessa região aqui e a gente espera que ele caminhe e encontre essa raiz. Ó. Então a gente pode ver, ó, beleza, ele chegou numa solução, ó, menos 2,19. Se olhar a aula passada justamente, e olhando aqui ele resolveu. Isso é importante, né? Vamos até colocar aqui, ó, uma informação adicional do flag, ó. Tá, aqui ele vai mostrar que efetivamente ele resolveu, flag igual a 1. Agora, se a gente partir de uma estimativa lá do outro lado, que a gente viu na aula, que quando ele começa a descer, ó, ele vai ficar tentando, seguindo, né, a lógica do método, buscando as derivadas, aproximando as derivadas e resolvendo, ele vai acabar preso aqui. Vamos ver que isso acontece aqui no método, tá? Então, tudo que a gente discutiu, a gente vai ver aqui de uma outra forma. Então, vamos partir de um chute lá do outro lado. E, ó, ele vai dar uma solução. Ó, ele deu uma solução de 1. Mas, ó, presta atenção, ó, ele deu um valor de f que é 2, ou seja, o valor de f não é 0. E ele deu um valor de flag negativo, tá? Inclusive, vocês têm que sempre olhar. Às vezes a gente vai no piloto automático e apenas lê o último resultado. Mas ele diz, ó, nenhuma solução foi encontrada. Quer ver quando isso ocorre, ó, e tu está meio assim desatento, tu acha que é uma solução. Por exemplo, se eu não pedisse esse adicional e resolvesse, ó, ele vai dizer, ó, só igual a 1. Eu, resolveu, beleza, minha solução é 1. Não, mas se eu subir um pouquinho, ó, tá aqui, ó, nenhuma solução foi encontrada. Então ele chegou naquela solução de 1 e ele disse que não chegou, né? Inclusive ele diz aqui, ó, que a função vale 2 no ponto, ou seja, ele chegou exatamente aqui, ó, e ficou preso. E ele dá uma descrição aqui, possivelmente, o que aconteceu.
É sempre bom também, ó, usar aquela versão, ó, que eu mostrei aqui anteriormente, ó, do Optimate 7, ó. Então, se eu resolver aqui, ó, ele vai dizer que não encontrou e ele mostra, ó, que ele está andando, está iterando, ele vai baixando o valor de f, mas quando ele chega aqui, ó, nesse valor, ele não consegue sair, tá? Ele fica preso ali, não consegue chegar numa solução. Então, sempre é bom checar o que o MATLAB retorna para verificar se esse valor que ele vai retornar é realmente uma solução ou é um ponto onde o algoritmo ficou parado. Tá? Isso é importante a gente sempre prestar atenção. Então, tudo aquilo que a gente discutiu lá na aula anterior sobre o método ser eficiente com mais ou menos eficiente ou não funcionar, né, com a questão do chute inicial, tá? Tudo aquilo se aplica aqui usando o FSOLVE, então você tem que ter um pouco de cuidado. Então, voltando, né, aqui tem então, as variações que eu mostrei ali que a gente pode fazer. E essas funções que vocês criam, tá? Aqui eu fiz uma bem simples, era apenas uma equação, mas ela pode ser da mais simples à mais elaborada. Podem haver passos intermediários de cálculo aqui no meio, antes de definir a f. Então ela pode ter qualquer coisa aqui dentro, desde que no final ela retorne um f a partir de um x e mais outros parâmetros desejados aqui que tenha uma entrada. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco um exemplo onde a gente entra e faz alguns cálculos adicionais antes de retornar a f. Tá? Entretanto, se a equação for simples, como nesse caso, a gente nem precisaria ter criado um arquivo. Tá? Então, mostrando na aula de funções também que para funçõezinha simples a gente pode montar direto ela no prompt, tá? Usando essa sintaxe aqui. Ó, e a gente pode resolver. E aí a sintaxe é bem parecida. A única diferença é como foi criado aqui esse arroba chamado function handle, né, na linguagem do MATLAB, já foi criada aqui no valor de x em xc. A gente não precisa, a gente só entra com o nome, né, desse handle da função e ele vai resolver. Então vamos testar lá. Então, até dar uma de preguiçoso, vou copiar e colar aqui. Tá? Então, ó, quando eu chamo dessa forma aqui, ó, coloco o nome da função que eu vou criar, função do que é, ela é função só de x, e isso aqui é a forma funcional dela. Então, nota que se eu pegar o xc de 1, ele vai avaliar essa função aqui em x igual a 1. Então, para resolver, eu posso fazer da mesma forma, ó. Então, eu posso fazer aqui um fsolve. Tá? Só que ao invés de chamar de eqc, arroba eqc, eu vou só chamar de eqc. E eu vou dar um chute inicial aqui, valor de 4. Então, resolvendo dessa forma, faz a mesma coisa. Ó. Aquela primeira exemplo da solução em 2.384. Então, notem a diferença, só não tem um arroba e eu posso definir a função aqui, ó, na hora. Eu não preciso criar um arquivo .m para ela. Então, quando a gente tem equações simples, né, a gente pode fazer direto aqui, ou num script, né? Não necessariamente ter um arquivo .m exclusivo para a função, podemos ter um script e definir na hora no script ali a função a ser resolvida. Então essa é outra possibilidade. Tá, uma variação do comando fsolve que é bem útil, tá, bem interessante, tá, vocês vão ver em vários exemplos onde vai ser necessário, tá, ocorre quando a gente tem parâmetros na equação, tá, ou seja, a gente tem uma equação que pode ser resolvida para diferentes valores, né, de parâmetros sem ter que reescrever a função. Por exemplo, vamos pegar uma função bem similar do caso anterior lá, mas com dois parâmetros, que nós vamos chamar de a e b. Tá? Note que é uma versão genérica do caso anterior, que tinha os valores de a igual a 1 e b igual a menos 3. A ideia, então, é permitir que a gente resolva essa equação para qualquer combinação de a e b, sem ter que alterar a função criada. Tá? Ou seja, na hora de resolver o problema, a gente define qual o valor de a que a gente quer e qual o valor de b que a gente quer. Tá? No problema prático, por que isso seria útil? Ah, vamos pegar os exemplos lá do início da aula, da aula passada, na verdade, né, para pensar. Então, por exemplo, nós poderíamos criar uma função que permitisse calcular, lá usando uma equação de estado cúbico, o volume específico de um gás, tá, a partir da temperatura e pressão, para diferentes gases. Então, note que esse volume vai depender de qual a pressão e da temperatura e das propriedades críticas do gás de interesse. Então, bastaria informar na hora da chamada da função quais seriam as propriedades críticas do gás e a combinação de pressão e temperatura desejada, e resolvemos sem mexer na função. Tá? Então, esses 4 parâmetros, temperatura, pressão, temperatura crítica, pressão crítica, seriam esses parâmetros adicionais A e B. Ou lá no problema de reatores químicos, podemos resolver as equações para diferentes valores das constantes cinéticas, sem ter que alterar a função original, tá? Só alterando na hora da chamada os valores das constantes. Enfim, usar funções com parâmetros possíveis de serem variados é algo que se fazer com bastante frequência na prática, tá? Até inclusive começando pela lista de exercícios. O que muda nesse caso, então? Quase nada. Ó. Primeira coisa, ó, a diferença é que a função ela deve receber como argumento de entrada, tá, além do x, esses dois parâmetros.
Tá? Sendo que obrigatoriamente a variável a ser resolvida é a primeira. Então ele recebe a x, a e b e vai retornar o valor aqui. Ó. Então esse a vai vir daqui, esse b vai vir daqui e naturalmente, claro, o x vai vir daqui. Tá? Então sempre, mas obrigatoriamente primeiro tem que ser a variável a ser resolvida. E como é que fica o fsolve? Tudo aquilo que a gente mostrou em termos de sintaxe é a mesma, só vou mostrar a versão mais simples, mas o resto lá com os opcionais aqui e os opcionais para imprimir, tudo continua valendo. Só muda esse miolo aqui, ó, tá? Que é como a gente define a função, ou seja, a gente tem um EC2, que é a função de x, a e b, e a gente quer, na verdade, ele tem que fornecer para o fsolve algo que dependa só de x. Então a gente faz essa mudançazinha aqui, ó. Então esse a e b a gente pode definir anteriormente no script ou no prompt e usar, ou a gente pode usar na hora, tá? Vamos lá testar. Ó. Então essa função eu já criei, tá? Ela já está lá no, vamos chamar ela aqui, vamos copiar. Então aqui, ó, nós já temos a função EC2 aqui, ó. Então note que a função agora, ao comparado com a anterior, ela só recebia x, agora ela recebe a e b. Tá? E esse a e b pode assumir qualquer valor. Então para mim resolver, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar novamente um chute ali de 4, e eu tenho que dizer quanto é que vale a e b. Então eu posso colocar, naquele caso, a é igual a 1 e b igual a menos 3. Então eu posso pegar e resolver, note que eu chego no mesmo valor. Só que se eu quiser fazer para uma outra combinação, eu quero fazer agora, sei lá, 2, sei lá, seria seno hiperbólico de 2x mais x. Então eu simplesmente venho aqui, eu coloco 2 aqui, 1 aqui, só mudar aqui, ó, na chamada. Por quê? Porque o MATLAB vai jogar essa informação, o fsolve vai pegar essa informação, vai substituir automaticamente o a por 2 e o b por 1. E aí vai resolver o problema. Então deu o valor aqui 1.5 vezes 10 a menos 13, ele resolveu, né? Uma solução de zero nesse caso, e por aí vai. Tá? Vocês poderiam ter também, por exemplo, definir o a igual a 1, b igual a 3, e daí na hora de chamar, vocês colocar aqui o nome das variáveis que vocês definiram, também vai funcionar. Tá? Mesma coisa. Então, essa é uma possibilidade. Essa função não necessariamente precisa receber parâmetros individuais, pode receber um vetor, pode receber uma matriz. Tá? Até uma variante que eu mostro aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, é a mesma função, só que agora, ao invés de receber os parâmetros A e B separados, eu vou receber um vetor. Tal que eu vou definir que o primeiro elemento desse vetor vai ser meu A e o segundo vai ser o B. Como é que fica a chamada, então? Ela vai ficar da mesma forma, só que agora, aqui, ó, ela não vai receber o A e o B separado. Ela vai receber um vetorzinho com dois elementos. Então, eu posso colocar, eu quero que seja 1 e menos 3, por exemplo, como naquele caso que a gente fez. Tá? Então, eu só digo que eu vou mandar para a função, não os parâmetros, eu vou mandar um vetorzinho com todos eles. E ele vai, opa, deu algum problema aqui. Claro, um erro aqui. Desculpa. Seria a EC3. Isso, agora sim. Claro, era para EC3, então tá, agora tá certo. Então basta eu dizer qual o vetor que eu quero jogar aqui dentro. Tá? Então a lógica é a mesma. Então eu posso usar tanto quantos parâmetros eu quiser, ou eu posso ter um vetor com muitos parâmetros. Tá? E posso ter quantos vetores eu quiser também. Isso é livre, desde que todos sejam incluídos aqui na chamada. Tá? Então, como eu tinha comentado, né, que as funções elas podem ser tão simples quanto uma equaçãozinha assim, ou envolver cálculos intermediários, então só para mostrar algo mais ou menos na linha que eu tinha dito ali anteriormente, ó, por exemplo, tem uma função ó, que a gente fez na aula passada, ó, trabalhou com uma equação de estado, equação de Van der Waals. Então a equação, ó, o que ela tem que fazer? Vamos só lembrar aqui, ó. Então o que a gente tem que fazer ó, é resolver essa equação. Só que o A e B, por sua vez, dependem das propriedades críticas. E se eu quero calcular o volume, eu tenho que especificar qual a temperatura e pressão. Então eu tenho 4 parâmetros aqui que eu tenho que fixar para que a minha equação fique apenas em função de uma variável para que eu possa resolver. Nesse caso, o V. Tá? Então como é que a gente pode montar algo desse tipo? Vamos montar assim. Ó. Então ela vai receber a V, que é a variável a ser determinada, e esses aqui são os parâmetros que eu vou variar, ou seja, eu teria que dizer aqui dentro quanto vale a temperatura, a pressão e as propriedades críticas, só que daí se eu quisesse resolver para diferentes condições ou para diferentes gases, eu teria que vir aqui e ficar editando. Né? Então note que eu recebo essas propriedades, calculo o valor intermediário A, calculo o valor B, e lá no final eu retorno né, o que importa, que é o valor da minha F.
Tá? Então, eu posso ter quantos cálculos intermediários eu quiser, desde que em algum momento, tá? Geralmente no final, eu retorne o que está sendo pedido pela função. É isso que o fsolve precisa. Então, eu posso fazer esses cálculos, eu mostrei alguns exemplos. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, definir, ó, por exemplo, o eteno, uma dada pressão e temperatura crítica. Então, eu posso vir e resolver, ó, vamos colocar aqui esses valores, na mão mesmo, sem rodar o script como um todo. Então, por exemplo, eu posso definir e eu posso vir aqui, ó, resolver. Então, o que eu estaria fazendo aqui? Ó? Eu estaria resolvendo a minha função para uma temperatura de 300, uma pressão de 10, para essa temperatura crítica e essa pressão crítica que eu defini aqui. Ó. Então, note que eu uso aquele esquema de passar 4 argumentos adicionais na chamada, e para ilustrar também que dentro da função eu poderia fazer quantos cálculos intermediários fossem precisos. Tá? E se eu quiser calcular, eu quero calcular numa pressão e temperatura diferente. Claro, é só vir aqui, ó. Agora eu quero fazer a 400, a 50 bar, que seja. Então eu não preciso, a ideia é que eu não precise ficar mexendo nessa função. Só no meu script ou no prompt, onde eu for chamar, eu defino os parâmetros que eu quero usar no cálculo. Tá? Então essa função pode ser simples, pode ser, também é simples, mas pode ser o mais elaborado que for, desde que em algum momento se retorne o valor de f. Tá? Só alguns comentários antes de mostrar como é que a gente estende para sistemas. Por default, lembrando da aula passada, o solver calcula a derivada, ou no caso de sistemas, a gente vai ver daqui a pouco a jacobiana por diferenças finitas, como no método da secante, tá? Usando perturbação, então olha lá na outra aula. Mas pode-se também formar o valor da derivada analítica e usar um opcional, que é o Jacobian. Tá? Nesse caso, a função também tem que retornar o valor da derivada de fx. Então, olha o que muda. Naquela função, além de retornar, a função tem que retornar a derivada dela. Tá? Com o que vai ter de ganho com isso? Na verdade, aqui não vai ter, digamos, do ponto de vista prático, muito ganho, mas ela vai reduzir o número de vezes que ela vai avaliar a função. Tá? Então, ela, em princípio, convergiria de uma forma mais rápida e demandaria uma menor avaliação dessa função, reduzindo o custo computacional. Claro, isso só faria sentido para um sistema muito grande. Então, depois vocês testem. Tá? A única diferença é que a função tem que retornar isso aqui, ó, e incluir esse set Jacobian on. Na verdade, eu tenho ali, ó, vou até mostrar para vocês, ó, vai ver que vai resolver da mesma forma. Tá? Então, posso botar aqui, eu já tenho a função essa aqui, ó, já criei. Então, ó, a diferença da EQ1, ela só retornava o f, essa aqui vai retornar um segundo elemento, que é a derivada. Então, se eu vier aqui resolver, ó, opa, claro, falta definir um chute inicial, vamos botar aqui um chute valor 4. Então, anotem que ele vai resolver da mesma forma, tá? Vai chegar na solução. E se a gente comparar com a resolução sem usar a matriz jacobiana, vocês vão ver que o procedimento vai ser bem parecido, ela vai chegar em 5 passos, ó, mas ela vai avaliar a função 12 vezes. Justamente porque ela tem que perturbar a solução num dado ponto para calcular a derivada, e aqui no caso não, ela usou exatamente metade de vezes. Tá? Então, quando a gente está falando de sistemas de equações muito grandes, isso pode fazer uma diferença no custo computacional e em sistemas maiores até mesmo da robustez, né, do procedimento. Mas isso fica aí para uma outra ocasião. Tá? Outra coisa que é importante também ressaltar, tá? Como nós vimos, né, o método de Newton apresenta alguns problemas de convergência. Tá? Então, esse método que está implementado no fsolve vai sofrer das mesmas deficiências. Tá? E uma primeira tentativa para resolver isso, e muitas vezes eficiente, é alterar o chute inicial, como a gente fez naquele exemplo. Tá? Outra questão é reescrever a equação de uma forma diferente, por exemplo, se tu pode evitar a divisão por zero, porque se tua solução estiver sendo buscada próximo do zero, pode levar, né, a problemas. Quando você tem variáveis com dimensões muito grandes, também muito discrepantes uma da outra, digamos assim, tá? Então é bom escalonar. A questão de adimensionalização ajuda, que a gente viu lá na primeira área do curso. Enfim, tem várias possibilidades. Eu sugiro que você dê uma olhada, né, nessa parte do manual, que ele dá umas dicas, ó, quando o fsolve, o solver em geral falha, o que tu pode fazer. Geralmente, a gente trabalha nessa linha, mas tem outras sugestões lá que vocês podem abordar. Então, vamos lá. Vamos ver como resolver sistemas. A gente vai ver que é muito parecido. Tá? Como a gente viu na aula anterior, a extensão do método de Newton para sistemas é feita ao se definir o sistema de equações na forma vetorial. Ou seja, nós temos um vetor f, onde cada linha corresponde a uma função, e um vetor x, onde cada elemento é uma das variáveis a serem resolvidas. Então, essa equação vetorial é escrita dessa forma. Então, isso a gente discutiu lá na última aula. Sendo assim, com fsolve, qual é a diferença?
Quem é que consegue antecipar? É simples, é só criar uma função que receba um vetor x e retorne um vetor f. É só essa a diferença. Tá? Então vamos ver diretamente aplicado no exemplo. Tá? Vocês vão ver que a sintaxe é tudo igual, só muda a questão como a gente define a função. Então vamos pegar esse sistema de equações aqui, ó, com duas variáveis u e v. Então nós montamos um vetor f. Tá? Então a primeira linha do vetor vai ser essa equação, a segunda linha do vetor vai ser essa equação. Tá? E eu chamo essa equação então de elemento 1 da matriz f, e essa aqui de f2, o segundo elemento do vetor f. Tá? Assim, da mesma forma, a gente coloca nossas duas variáveis num vetor de variáveis, que a gente chama de x, onde uma delas é a u e a outra é a v. Essas são nossas duas variáveis. Então, nessa nova linguagem vetorial, quando eu me referir ao primeiro elemento do vetor x, o x1, eu vou estar falando de u, e quando eu estiver me referindo ao segundo elemento de x, eu vou estar falando de v. Tá? Se vocês entenderem essa lógica de relacionar os vetores dessa forma, é simples. Basta, então, minha função receber um vetor nessa forma e retornar um vetor dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, essa aqui seria o sisteminha, né? Aquela forma vetorial. E a função, então, teria essa cara aqui. Ó. Vamos chamar de funcis. E vamos testá-la daqui a pouco, mas vamos discutir. Ó. Tá? Note que ela vai receber somente um vetor x, tá? E vai retornar um f. Então, ó, essa f vai ser um vetor, onde o primeiro elemento é essa equação, e o f2, o segundo elemento, é essa equação. No lugar de u, ó, onde aparece u agora, como ele está recebendo x, eu tenho que dizer, ó, minha u é o elemento x1. Então, note que esses dois lugares aqui que aparece u, eu troco o u por x1. Tá? A mesma coisa aqui, onde aparece o v, eu vou trocar por x2. Então, para ele receber aqui, ó, meu v é o x2. Aí é assim que a gente tem que fazer. Ó. Não tem como entrar separadamente aqui. Ah, eu quero fazer separado o u e o v chamado de u de v. Não, ele não vai entender. O fsolve vai assumir que o teu primeiro argumento é um vetor com as variáveis a ser resolvidas e tem que ser retornado, tá? Um vetor f aí da mesma dimensão, né, com o valor da entrada de cada uma das equações. Tá? Então vamos testar. E vamos ver que a única coisa que muda, assim, ó, a gente vai ver aqui, ó, é na chamada a gente dá um vetor, né, para a estimativa inicial. Então vamos lá. Então nossa solução vai ser fsolve. Então tá aqui, ó, minha função, ó, que eu chamei de funcis, aquela mesma que está lá no slide. Então arroba funcis, tá? E eu tenho que dar uma estimativa inicial. Bem, minha estimativa inicial, agora tem que ser um vetor, porque eu só tenho duas variáveis, então eu vou ter que botar dois elementos no vetorzinho. Tá? Como o meu primeiro elemento é o elemento u, então eu vou dar, por exemplo, se eu disser menos 1 e 1 aqui, significa, nessa minha lógica aqui, ó, que eu estou dizendo que o meu valor de u, a estimativa inicial de u é menos 1, e o de v é igual a 1. Tá? Então, esse aqui é o primeiro elemento e o segundo. Então, essa aqui é a minha primeira estimativa. Então, ó, rodo. Ele disse que resolveu, a equação foi resolvida. E essas são as soluções. Então ele vai dizer, ó, a solução é essa aqui. Ó. Então, como a gente disse que o primeiro era o u e o segundo era o v, naturalmente esse é o valor de u e esse é o valor de v. Se eu quiser chegar em outra solução, eu venho aqui e mudo o chute inicial. Então, por exemplo, eu quero partir de um valor positivo de u agora. Então, eu quero que o meu u inicial seja 1 e o meu v inicial seja 1. Então, coloco para resolver, olha, chega um resultado diferente. Olha, diz novamente a equação foi resolvida, ó, menos 0,39, 0,22, aqui 0,51 e 0,32. Soluções diferentes, tá? Da mesma forma. Tá? Então, o que tem de diferente, então, resumindo, ó, o x entra como um vetor e retorna um v. Posso colocar argumentos adicionais aqui, exatamente da mesma forma. Tá? Posso colocar parâmetros a e b e usar eles aqui dentro. Posso pedir na chamada todos aqueles opcionais que a gente mostrou. Então, tudo que eu mostrei lá, no caso, para uma variável, se repete aqui, tá? Não vou mostrar tudo, vocês testem, mas tudo funciona da mesma maneira, ó. Ele dá o valor das duas funções, né, no mínimo, ó, os dois ali em 10 a menos 7, outro em 10 a menos 9, tá? Então, funcionou bem, ó, flag igual a 1, ele resolveu. Então, o resto continua valendo do mesmo. Tá? Só para complementar, vou mostrar uma, digamos assim, uma variante da definição da função. Na verdade, não muda nada do ponto de vista prático. É só uma questão de estilo, que é a seguinte. Ó.
No começo o pessoal começa a se confundir o que é x1, o que é x2, especialmente se vocês têm muitas variáveis. Tá? Então, a gente pode criar a função de... Isso aqui é uma função totalmente equivalente, ó. Mas o que tem de diferente? Eu entro com x, só que no começo da função, ó, eu tomo o vetor x e eu defino duas variáveis auxiliares, que posso dar o mesmo nome das originais, u e v. Então, como eu disse que u é igual a x1, posso dizer, não, quero então criar uma variável u que é minha x1 e o v igual a x2. Aí eu escrevo a equação, ó, ao invés de usar x1 e x2, eu posso usar essas variáveis. Ó, tá? Qual é a vantagem disso? Tá? Eu diria assim que, do ponto de vista pessoal, as equações ficam mais legíveis, digamos assim, quando a gente compara, né, com a versão original. Tá? E isso, o que ajuda? Ajuda na hora de escrever. Tá? Acho que é mais fácil da gente escrever as equações, identificar possíveis erros após a implementação. Tá? Às vezes, quando você tem muitas variáveis, fica x1, x2, x3, x4, pode ficar meio confuso. Tá? Assim eu acho que fica mais nítido. Tá? E as duas vão funcionar da mesma forma. Tá? Posso mostrar ali para vocês que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Do ponto de vista prático. Eu até criei esses dois, ó, onde ela recebe a x. Então, meu primeiro elemento eu vou chamar de u, o segundo de v. Eu escrevo as equações dessa forma. E ó, se eu resolver aqui a 2, usar 2, vou chegar exatamente na mesma solução, porque são as mesmas equações, eu só fiz essa mudancinha aqui. Tá, isso é opcional, tá? Fica ao gosto do cliente, aí, se vocês acharem conveniente, especialmente, né, quando vocês têm sistemas bem grandes, não tem problema. E claro, lá lembrando de vetores, vocês poderiam fazer de outras maneiras isso aqui também. Ó, por exemplo, eu poderia definir um vetor, ó, coloquei o porcentinho para ficar um comentário, só para mostrar que eu poderia definir, não precisava definir os elementos, o vetor elemento, elemento, eu posso definir de uma vez só. Ó. Então eu posso retornar minha f ó, como um vetorzão, ó, dessa forma aqui. Ó. Tá? Então eu retorno o primeiro elemento e o segundo elemento. Então não preciso, claro, faltou tirar isso aqui. Não preciso fazer exatamente desse jeito, baseado no que a gente aprendeu lá na aula sobre vetores, né? A gente pode trabalhar da mesma maneira, ó, vai funcionar do mesmo jeito, também vai dar o mesmo resultado. Então eu defino diretamente o vetor, ó, primeiro e segundo elemento, na forma de um vetor coluna. Vai funcionar. Tá, pessoal? Então com isso a gente encerra essa aula. Você tem vários exercícios para testar, tá? Tanto para sistemas e, claro, muitas vezes vão precisar fazer cálculos adicionais aqui dentro, em algumas situações, mas a lógica é sempre a mesma. Lembrando, preciso de uma função que receba a variável x ou o vetor de variável x e me retorne o valor da função avaliada nesse ponto ou do vetor de funções. Tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Bom estudos a todos.